Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para o Seu Pé. Se você é novo por aqui, eu sou a Lívia e apresento esse podcast junto com a minha queridíssima amiga Cíntia. Oi, gente, sou eu. Nós somos ex-au-pairs e estamos aqui para te ajudar a ser também. Para você que já nos escuta, já sabe, né? Hoje temos uma convidada super especial. Super especial. Ela foi para a Espanha, que é um país que não oferece o visto de au pair, não tem um programa regulamentado, mas você pode ir como estudante e ela veio aqui contar para a gente como ela fez. Lorenai, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, Lívia Oiê. e Cíntia. Estou muito feliz de estar aqui e espero poder contar um pouco da minha história para vocês, minha trajetória, como eu vim parar aqui na Espanha e tudo isso. Brigadão. Obrigada a você por ter aceitado nosso convite e vir aqui esclarecer como faz para ser au pair na Espanha, já que não é tão assim direto, né? Vou pedir um visto de au pair. Vamos bem no comecinho. O que te fez escolher a Espanha? Você já tinha morado em outro lugar antes? Sim. Eu morei por 1 ano e meio nos Estados Unidos. Eu também fui para lá como au pair. Ali em 2017, bem depois de eu ter terminado o ensino médio, eu já tinha procurado sobre programas de intercâmbio, achei o au pair, achei muito interessante e acabei indo para os Estados Unidos, queria melhorar meu inglês e tal. E depois dos Estados Unidos, a experiência que eu tive lá me influenciou a querer vir para a Espanha, porque eu tinha muito contato com latinos lá, e foi bem na época que lançaram aquela série La Casa de Papel. E eu fiquei, nossa, Madrid é tão lindo, nunca tinha pensado. Eu vou para a Espanha e eu vou aprender espanhol, e é isso. E aí eu comecei a buscar host families aqui, e achei uma host family em Girona, aqui na Catalunha. Dos Estados Unidos, você foi para o Brasil e do Brasil você procurou a família, certo? Mais ou menos. Eu fiquei 3 meses no Brasil, entre um país e outro. Foi realmente só foi embora. Foi mais para tirar o visto mesmo, ver minha família. Só que nos Estados Unidos eu já comecei a procurar famílias. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu meio que já tinha um match com a minha família espanhola. E aí foi mais questão de burocracia, visto. E foi aí que eu descobri que não tinha um visto específico para au pair. E fui tocando daí. E aí você foi como estudante, né? Isso. E aí o que você precisou para tirar o visto? Então, eu precisei de tudo que o estudante normalmente precisa, que seria a carta da escola, né? A carta de aceitação na escola, no meu caso foi uma escola de idiomas. Você apresentou, por exemplo, comprovante de onde que você vai morar? Não, então, nessa parte que entra o contrato de au pair, porque o contrato já me serviu como se fosse um comprovante de onde eu ia me alojar, morar, e também de renda. Mas isso não se aplica a todos os consulados. Eu não tive que comprovar renda, né? No meu caso, por exemplo, eu não tive que comprovar nada de renda, porque no consulado que eu fui, que era do Rio de Janeiro, o cônsul falou que o contrato poderia servir, né, para mostrar que eu teria moradia e também teria um dinheirinho para me manter. Ai, que bom! Praticamente foi como au pair mesmo. Que ótimo, porque normalmente quando você vai como estudante, por exemplo, para aqui para Inglaterra, você precisa já ter a grana toda para se manter. Você tem que mostrar que você pode se manter sem trabalho. Então, que interessante isso, que você pode mostrar que tem trabalho lá e assim que você vai se manter. Nossa, que mão na roda! Sim, foi muito bom, porque na época eu não tinha nada de dinheiro assim guardado. E aí, quando ele falou isso, foi uma luz no fim do túnel. E eu consegui vir mais com a carta de aceitação da escola e o seguro. E tinha uma carga horária máxima que você poderia trabalhar? Como estudante? Sim, ele deixou bem claro isso. É isso que é importante ser dito também. Aqui não tem um visto para au pair, mas a Espanha também assinou o acordo europeu de au pair, então ele entendia bem o que era o programa e etc. Ele me falou, você só pode trabalhar até 30 horas por semana e tal, me explicou tudo direitinho, que eu tinha que ter um quarto privado para mim, que eu tinha que receber pelo menos tanto por semana. Então, as regras, mesmo assim, têm que ser respeitadas, né? E é importante falar para você também não achar, as meninas que estão ouvindo, ou os meninos, não acharem que vão vir para cá e ficar ao relento, sabe? É algo também que eles entendem o que é, e eles entendem mais como um acordo familiar, digamos assim, uma ajuda familiar, então eles não consideram como se fosse um trabalho. Por isso que, mesmo você vindo como estudante, você pode trabalhar como au pair sem nenhum problema. Tá, então, assim, não tem um programa regulamentado exatamente, mas tem um certo apoio do governo.
E, por exemplo, se você tivesse algum perrenguinho, alguma coisa, sei lá, a família não tá te pagando, tá te fazendo trabalhar mais do que as 30 horas, tem como recorrer a alguém? Sim, eu diria que você poderia procurar as autoridades, né, do país. Como eu falei, eu acho que eles entendem bem, mesmo que não tenham um visto específico para au pair, eles entendem bem o que é uma au pair e as regras e que tem que ser cumpridas. Claro, aqui não tem também uma agência, né? Eu sei que muitos países têm uma agência que te ajuda a achar as famílias e te conecta, e depois, se você quer ter algum rematch, tem algum problema, você se comunica com a agência, que infelizmente não tem, mas seria isso. Que ótimo! Quando que você chegou na Espanha, exatamente? Eu cheguei em janeiro de 2019. E aí você chegou no aeroporto e já foi direto para casa da sua família? Isso, fui direto para Girona. Quando você estava procurando família, quando você achou essa, você conversou bastante com eles, você estabeleceu rotina, pagamento, isso tudo, ou você, tipo, achou a família e foi? Não, claro que não achei vir, porque, né, queria ser ali. Foi isso que eu fiz. A gente fala isso porque tem um motivo. Não, mas é que eu já tinha sido Alice quando eu fui para os Estados Unidos, né? Não sei se o pessoal sabe essa expressão ser Alice, tipo, tô Alice no País das Maravilhas, é tudo um sonho e você não pesquisa direito. Fiz um pouco disso nos Estados Unidos, cometi esse erro. Então, com a Host Family da Espanha, eu pesquisei, eu perguntei bastante coisa. Aqui eu sei que, diferente dos Estados Unidos, você aqui pode ter que ajudar com tarefas domésticas. Então, eu quis deixar claro, tipo, qual seria a minha ajuda, se eles precisariam de alguma ajuda em relação à casa ou alguma coisa relacionada às crianças, qual seria meu papel mesmo na casa, quanto eu ia trabalhar, se eu teria os fins de semana livres, isso tudo foi bem conversado. Quando eu cheguei na casa, eu tive decepções, nem problemas com isso, eu sempre tinha o fim de semana off, eu tinha férias quando eles tinham férias, que eles eram os dois diretores de escola, então eu tinha vários feriados aí prolongados, aqui tem bastante feriado também, e tudo direitinho, nada fora do acordo, sabe? Quando eu tinha um problema com eles, eu me sentia bem à vontade de falar. Os espanhóis têm essa característica que eu acho ótima, que eles são bem diretos, então eles não têm problema se você chegar e falar, olha, não estou gostando disso, disso e disso, tem como a gente mudar, tem como a gente fazer diferente. Nunca tive problema de chegar com a minha host family e falar as coisas, sabe? Ai, que bom. É o ponto bom de deixar tudo claro anteriormente, né? Deixar tudo assim, específico, a rotina, o que você vai fazer, o que eles esperam de você, o que você espera deles, que evita esse tipo de conflito, né, na hora que chega. Evita surpresas. Você cuidava de quantas crianças? De 3 crianças, 2 gêmeos e uma menina de 12 anos. Que idade dos gêmeos? Os gêmeos tinham 9 quando eu cheguei. Ah, tá ok, né? E como é que era a sua rotina? Tinha uma rotina que era super respeitada, assim. Eles levavam as crianças na escola de manhã, então eu não tinha que acordar até, sei lá, meio-dia, 1 hora, eu não tinha que fazer nada, sair do meu quarto. Porque com as crianças a minha rotina começava no horário que eu tinha que buscá-los na escola. Então eu buscava por volta de meio-dia e meia, porque eles iam comer, tinha um break longo aqui, que eu acho que é mais normal aqui, nunca parei para pensar, mas aqui sempre tem a coisa da siesta, né? Principalmente se você mora em Pueblo ou em alguma cidadezinha pequena, as coisas, até os comércios fecham por umas 3 ou 4 horas antes de voltar. O pessoal tem um tempo bom para almoçar, tirar uma sonequinha, coisa de espanhol. Muito Então as bom, crianças gente. voltavam para casa, eu dava o almoço deles, a mãe já deixava preparado, então também não tinha que cozinhar nem nada. O meu papel nessa família era muito de falar inglês. Como eu já sabia inglês, eles queriam alguém que tinha um inglês forte, um inglês bom, para conversar inglês, brincar inglês com as crianças. Então a gente almoçava e eu sempre tentava ir falando inglês com eles, e depois do almoço eu dava ali 1 hora de inglês para eles, como se fosse uma aula, mas era mais isso mesmo, sabe? Brincar, fazer alguma atividade, ensinar uma música, só para eles praticarem mesmo. Depois eles voltavam para a escola, e depois da escola, em alguns dias da semana, eu tinha que levá-los para alguma atividade. Eles tinham muitas atividades extracurriculares, tipo violino, piano, sei lá. Então, eu tinha que levar às vezes, e é isso. Fim de semana sempre livre. Sexta, normalmente eu saía mais cedo, porque a minha host mom saía mais cedo do trabalho, então eu ficava off mais cedo, e tinha ali de sexta à tarde até segunda à tarde
Gente, que maravilha! E como é que foi sua adaptação aí, chegando aí? Porque deve ser bem diferente para a Espanha do que para, sei lá, para a Suécia, né? É um país bem mais parecido com o nosso, né? Como é que foi, assim, sua chegada, sua adaptação? Ai, foi maravilhosa, sinceramente. Eu antes morei nos Estados Unidos, né, como eu tinha mencionado, e lá a minha adaptação foi bem difícil. Mas aqui, assim que eu cheguei, eu já senti a diferença. Primeiro que é um país, né, mais quente, mais parecido com o nosso clima, é muito maravilhoso, o clima mediterrâneo. Então você já sente isso. Mesmo tendo chegado em janeiro, eu fiquei, gente, isso é o frio para eles? E a adaptação com as pessoas em si foi muito positiva para mim. Sempre que eu falava, ia me apresentar para alguém, ia conhecer alguém, o pessoal já vibrava que eu era brasileira, sempre me receberam super bem aqui. Ai, que bom. E como vocês falaram, acho que tem essa coisa, né, do espanhol ser mais parecido com o brasileiro. Eles gostam de curtir a vida, festejar, eles são muito assim, valorizam muito uma boa amizade, uma boa conversa. Então, nisso eu me senti muito em casa. Ah, que bom. Como é que você fez amizades por aí? Deve ter sido mais fácil do que a gente também na Alemanha. Não. Tinha au pair na área? Como é que foi? Você fez bastante amizade com au pair ou qualquer pessoa? Como é que foi? Olha, eu participava dos grupos do Facebook, eu usava aplicativo, né? E aí fui fazendo amizade, mas eu estava ouvindo o episódio de vocês, como tudo começou, e eu achei uma dica muito importante, que eu acho que é importante até repetir aqui, porque eu fui parar numa cidadezinha, assim, que não tinha muita gente, não tinha quase ninguém. E aqui na Catalunha eles falam catalão, né? É um idioma cooficial. Então, quando eu cheguei na Espanha, eu achei que eu ia falar espanhol em qualquer parte da Espanha e acabei que eu aprendi catalão antes de aprender espanhol, porque se falava muito mais na minha casa. Então, infelizmente, no quesito amizades, eu ficava muito limitada. Fiz algumas amigas ótimas que eu falo até hoje, mas era mais em Barcelona, onde eu moro agora, que é cidade grande e tal. E eu sempre tinha que me locomover para cá, tipo, 1 hora de trem para falar e ver todo mundo. Porque em Girona realmente não tinha muita vida, não tinha muita gente, vida social, festa, coisa para fazer. É realmente importante escolher o lugar, né, que você vai ficar. Me diz uma coisa, quais são os requisitos para ser au pair aí, já que não tem o visto certinho, mas tem uma certa regulamentação? Quais são os requisitos? Então, os requisitos para ser au pair aqui seriam ter entre 18 e 30 anos, não ter filhos, não ser casada ou casado, poder pagar a sua própria passagem de avião, né? E não ter espanhol como língua nativa. Pelo que eu lembro, são só esses. Tranquilo, então, mais ou menos básico. E como você vai como estudante, então você não precisa nem provar que você já fala um pouquinho de espanhol, né? Não importa se você não fala nada. Não importa. A escola pode até te pedir para fazer algum teste de proficiência, mas só para te colocar na turma mais adequada. Mas para o visto, isso não é relevante. Ah, perfeito. Então, você está aí há 4 anos, né? Isso, 4 anos. Pelo que você está contando para a gente, parece que você está gostando muito, né? Que você está bem feliz por aí. Sim, posso dizer que sim. Eu acho que aqui eu consegui desenvolver bem a minha vida, sabe? Conquistando as minhas coisas. E acabei chamando esse lugar de lar e tô aqui até hoje. Ai, que frase legal, chamando esse lugar de lar, né? Que é isso que a gente procura mesmo. Você ficou com a família durante o ano todo? Não, eu fiquei durante todo o meu contrato, mas a gente tinha feito já um contrato só de 7 meses, já desde o início. E como eu tinha sido au pair também nos Estados Unidos, eu não queria me comprometer a ficar um ano inteiro. E depois você só renovou o seu visto? Isso. Depois o que eu fiz foi entrar num curso técnico, aí já entra outra fase da minha vida, porque eu vim morar em Barcelona. Eu estudei um curso técnico em laboratório clínico e biomédico, mas eu não trabalho com isso hoje em dia. Mas depois eu fui tocando a minha vida. Como au pair, tinha essa regra de você poder trabalhar 30 horas por semana. Quando você saiu da família e foi estudar outra coisa, tinha um limite de horas que você podia trabalhar também? Então, essa regra mudou recentemente, né, numa nova atualização que eles fizeram, mas eu acredito que são até 30 horas, como se você está com visto de estudante e tal. Ah, beleza. Agora que você está chamando esse lugar de lar, que eu adorei essa frase, o que você mais gosta daí? Nossa, é muito difícil para uma libriana responder essa pergunta, eu sou muito precisa. E eu gosto de tantas coisas nesse país. Pode ser um top 5.
top 5, por favor, sim, para me salvar aqui. Vamos lá, clima mediterrâneo, maravilhoso, inclusive estou suando agora. Não acredito. Estamos em março, sim. Nossa, gente, vou ter que abrir a janela aqui. Clima mediterrâneo. O espanhol, o idioma, eu cresci falando que eu odiava espanhol, aí depois eu tive minha fase RBD e novela, que eu amava espanhol, mas ao mesmo tempo eu não queria, né, poner las pias, como a gente diz, para aprender mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu acho esse idioma a coisa mais linda, mais sexy até. Eu fico, gente, que coisa maravilhosa, escutar isso todo dia. Então, o idioma, para mim, é maravilhoso. A comida daqui, a gastronomia é muito boa. As pessoas também, acho que as pessoas espanholas, elas são muito simpáticas, muito receptivas. Eu senti isso quando eu vim para cá e eu acho que muita gente, quando chega aqui, sente isso, sabe? Que é um povo quente, digamos assim, né? Não é como dos países mais nórdicos e frios, que o povo é mais reservado e tal. Eles estão aqui, eles vão te receber de braços abertos no país deles. Normalmente é assim. Existe alguma coisa que você não gosta na Espanha? Olha, depois de ter elogiado tanto, né? Mas é possível. Claro que existe, né? Tenho minhas críticas também. Eu acho que depois de lógico. morar aqui por tanto tempo, eu cheguei aqui como uma estudante de intercâmbio, como au pair, mas agora eu sou residente, né? Eu moro aqui e eu vivo os problemas daqui também. Aqui tem problemas políticos como qualquer lugar. Eu acho que a Espanha também, infelizmente, é um lugar que existe muito racismo. Então, ao mesmo tempo que eu me senti muito acolhida e muito bem recebida, eu também já vi pessoas, não é todo mundo, né? Graças a Deus é a minoria, assim, mas já senti olhares, já ouvi coisas, já passei por situações aqui que não foram muito agradáveis. E nós que somos pretos, a gente sabe que é pela cor da pele, sabe? Às vezes não precisa ter muita explicação ali, tipo, o olhar, o jeito que a pessoa te trata. Você chega num ambiente, só tem pessoas brancas, e aí você sente aquela repulsa, assim, você já sabe o que é. Então, isso às vezes é muito triste de viver aqui, é muito chato, né? Mas, em geral, é um país ótimo. Agora que eu moro aqui já há mais tempo e enfim, já estou mais envolvida nessas questões e já vou atrás de informação, de entender como foi a formação do país, como foi a chegada dos imigrantes aqui também. Tudo isso influencia muito e lutar contra isso ativamente. Estou aí lutando contra isso. A gente sabe que tem problemas, vamos lutar e vamos tentar resolver e fazer o que a gente pode, né? Exato. Até porque no Brasil também tem muito racismo, então eu não quero que quem esteja ouvindo ache que não vou, porque eu recebo muitos comentários assim e perguntas até no meu Instagram sobre isso, como é o racismo na Espanha e tal. E tem gente que simplesmente não quer vir por medo, e eu fico, cara, você também sofre racismo no Brasil, infelizmente. Então, eu espero que isso não seja algo para te manter aí ou te manter de ir para qualquer lugar. A gente tem que ir mesmo e ocupar esses espaços e quem está incomodado que se mude. E é isso, sabe? A gente vai chegar e vai incomodar quem for para incomodar, mas a gente está conquistando o nosso lugar. E é muito sobre isso para mim também. Isso aí. Mas deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui. Quando a gente vai para a Espanha, por exemplo, assim, aí você vai lá escolher seus tapas, né? O que você vai comer, blá, 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 né? O que você mais gosta de comer aí? Nossa, que pergunta maravilhosa. Ai, porque eu também adoro comida, preferido. Gente, o que eu mais gosto de comer aqui. Eu tô tentando não falar o óbvio, mas é que não, mas pensa assim, nossa, você vai mudar da Espanha amanhã, o que você levaria com você? Pode ser um top 5 de novo. É que as coisas que eu gosto também não dá muito para levar. É porque eles têm um jeito, por exemplo, a paella. A paella é a primeira coisa que eu pensei. Eu amo paella e eu amo arroz negro também. Mas não é algo para levar, principalmente se você já comeu a paella e o arroz negro de Valência, que são os melhores da Espanha. Você só vai ter essa experiência em Valência, entendeu? Eu vou até anotar. Anota aí, Lívia. Eu vou anotar. Com um valenciano cozinhando para você, daquele jeito que só eles sabem fazer, naquela panela de ferro, e fica perfeito, maravilhoso. Então... Eu anotei mesmo. A última vez que eu fui para a Espanha, eu passei uma semana em Sevilla. Cara, uma coisa que qualquer lugar que eu vá, pode ser até aqui, algum restaurante espanhol, mas uma coisa que eu sempre vou pedir é croquete. Nossa, sim, muito bom.
Gente, ai, amo. Mas é bom que no Brasil também tá muito essa cultura de croquete, né? Pode ser espanhol, alemão, holandês. E eu não sabia disso, chocada. Adorei. Eu gosto muito dos salames. Ramon, Um pão assim. Ai. Ramon, ai. Isso. Eu pego quando eu vou. Eu até sinto gosto de férias. Não tem? Olha só falando, eu sinto já o sol batendo. Só falar da Espanha, sim. Você já sente o verão espanhol, você aqui, clima mediterrâneo, tomando uma sangria. Perfeito. Ai, meu Deus. Gente. Tem alguma comida que nem se te pagassem, assim, 2 milhões de euros, você comeria? Ai, eu amo essas perguntas. Ai, eu não sei se vou falar o nome dela certo. Acho que é muricia. Deixa eu ver aqui. Muricia. Sim, é tipo uma linguiça preta que eles têm aqui, que eu acho horrível aquilo. Aqui também tem. Aqui é black pudding. Black pudding. É sangue frito, né? É nojento. Sim, é nojento. Anota aí também. Anota aí para você não provar se te oferecerem aqui. Então, assim, no geral, você recomendaria ser au pair na Espanha? Você acha que foi uma experiência que, tipo, te abriu portas, uma experiência que foi relativamente tranquila de conseguir, eu acho, já que você não precisa comprovar renda, né? Você pode ir com o contrato de au pair. Isso não se aplica a todos os consulados, tá? Como eu tinha falado antes, é o consulado do Rio, consular, não sei como é que funciona para ter essa diferença entre um consulado e outro, mas lá ele me deixou passar só com um contrato, mas hoje que eu ajudo várias pessoas que estão nesse processo, eu vejo que não é uma regra geral, infelizmente, para todos os consulados. Mas sim, eu super recomendo. Eu também fui au pair depois, nas minhas férias de verão do curso técnico. Eu cheguei para Cantábria, que é no norte da Espanha, ser au pair lá por 3 meses, para outra família espanhola, e também foi maravilhoso. Cuidar de 3 crianças também. Também me receberam assim super de braços abertos. Eu acho que nos Estados Unidos me venderam muito essa ideia de que eu ia ser parte da família. E chegando lá eu não me senti assim, mas aqui na Espanha ninguém me vendeu essa ideia e eu me senti parte da família nas duas famílias, sabe? Eu me sentia super à vontade, eu tomava meu vinho com a família, eu comia minha pizza, às vezes eu estava off e eu queria passar tempo com eles. E eu cuidava de uma menina que sempre falava, antes de eu sair de casa, quando eu voltava, ela falava, te quero, e eu te quero também. Era a coisa mais fofa. Então, eu me senti muito bem recebida, e eu super recomendo a experiência para quem quer vir para cá, talvez, né, ficar no verão, que o verão espanhol é muito interessante, ver como vai ser, ver se vai se adaptar. Eu acho que é uma experiência única, assim, e que eu espero se sintam muito bem. Foi fácil achar família? Tem bastante família procurando? Então, fácil não é. Eu lembro que na época eu fiquei entre uma família da França e essa daqui. Mas eu não tinha assim muita resposta também positiva no meu perfil. Hoje eu sei que também tem outras formas de buscar. Eu, por exemplo, participo dos grupos de au pair até hoje no WhatsApp, no Facebook, então eu sempre vou mandando para quem eu sei que está buscando família, quando eles postam lá. Mas não tem muita família, até porque a Espanha é um país minúsculo, né? Tamanho de Minas Gerais, se eu não me engano. Mas tem família. Se você souber procurar e tiver um perfil legal e tal, certeza você acha alguma coisa. Ainda mais se for assim para ir só para o verão, tem bastante procura, o verão todo, são os 3 meses. Como é que é durante as férias escolares? Então, no verão eu sinto que tem bastante procura. Quando eu procurei aqui, eu lembro que estava na pós-pandemia, né? Então, muitas meninas não conseguiam entrar no país, não tinham tanta facilidade de viajar. E aí que eu pensei em fazer, porque eu estava de férias e tal, e podia ir ter uma experiência legal. E tinha um fluxo legal de famílias. Eu lembro que nessa época eu falei com famílias de várias partes da Espanha e eu pude até escolher, tipo, não, eu quero estar perto da praia. Então eu ia descartando as famílias de cidades, assim, no meio do país, e queria estar perto da costa. E acabei indo para Cantábria, que também é um lugar lindo e tal. Viajei um pouco por ali também. E o mais interessante de trabalhar no verão aqui, eu vejo que é o trabalho em si, porque muita gente também me relatou isso, porque é um trabalho mais leve, digamos assim. Eles normalmente querem uma ajuda porque as crianças estão de férias, mas o seu trabalho, eu, por exemplo, acordava,
quase a hora que eu queria, também praticamente a hora que eu queria, e ia para a praia, ia para a piscina e ficava lá com a criança que eu cuidava. Ai, perfeito, que vida, né, gente? Ah, imagina, cuidar de criança à beira da piscina. Ficava na praia, ficava na piscina aí 3 horas. A mãe dela chegava do trabalho, já ficava com eles, e aí eu ia pra praia de novo, ficava lá. E aqui na Espanha, o verão, né, só escurece 10 da noite aqui. Então eu ficava na praia até não poder mais. Que vida. Então, quero. Falando em viagens, assim, aqui na Inglaterra, viajar é bem caro. É mais barato viajar para outros países da Europa, né? E na Europa, assim, tem uns países que são mais caros, para Escandinávia, super caro e tal, mas Itália, Espanha, eu acho que dá para França, até dá para viajar barato, né? Você tem alguma dica? Sim, sim. Eu sempre recomendo o Omio, que é um aplicativo que eu uso para ver as passagens, o Skyscanner também. E eu vou sempre recebendo alerta. Acho que depende muito da época que você vai. Claro, se você quer ir para Valência ou para Cádiz, que é no sul da Espanha, que é uma zona de praia também, no verão vai estar um pouco mais caro, talvez, mais procurado, né? Então, quanto mais demanda, eles aumentam o preço. Mas tem outras épocas que você pode também, por exemplo, Sevilha, que você falou que conhece. Eu não iria para Sevilha, por exemplo, no verão, porque faz muito calor. Todo mundo fala isso, você não consegue nem sair na rua, porque fica muito quente a rua e você só consegue sair quando escurece um pouco. Então, são diquinhas, assim, sabe? Ir vendo as épocas do ano, o preço das passagens, a demanda. Às vezes você consegue ir também na primavera que muita gente já começa a tomar banho de mar, então você pode talvez visitar lugares que vão estar mais caros no verão, na primavera e aproveitar igual ou quase igual. Acho que é uma dica legal. Dica excelente. Eu fui para Sevilha em outubro e tava um super calor, ainda fui a Cádiz, fui à praia, tava bem quente, tava bem tranquilo de aproveitar. Ai, que delícia! Ai, que Amei. beleza. Lorena, muito obrigada. Nossa, valeu pelas essas dicas, viu? Realmente. Super interessante, E valeu por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, para esclarecer um pouco para as pessoas sobre au pair na Espanha ou ir como estudante, sobre a cultura espanhola também. Eu achei que foi muito interessante para as pessoas saberem essa recepção na Espanha. Obrigada a você. E para quem quiser saber mais sobre você, sobre sua vida na Espanha, você falou que ajuda as pessoas, quem está querendo ir, onde que as pessoas te acham? Então, no Instagram, Lorenai, com 2 Y no final. No YouTube, eu também tenho uns vídeos lá que são mais explicativos. No TikTok. Perfeito. A gente vai colocar todos os links na descrição para quem quiser saber mais sobre você, sobre sua vida na Espanha e tudo mais. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês. Ai, maravilhoso. E para quem quiser saber mais sobre o programa de au pair na Espanha ou outros países do mundo, vai lá no nosso site, comofaçoproceupair.com, segue a gente no Instagram, @comofaçoproceupair, sem cedilha. E quem quiser mandar sugestão, perguntas, quiser participar, manda um e-mail para a gente, comofaçoproceupair@gmail.com. E até o próximo episódio. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau!